Capítulo 1475 Mago Perdido Parte 1 Lit desdobrou suas asas e usou a fusão de ar, fogo e água para impulsioná-las enquanto a magia espiritual conjurava uma corrente de ar que nenhuma formação poderia parar. Ele se moveu tão rápido que apenas os raios brilhantes da lua refletidos no adamante de sua armadura de Scalewalker traíram sua chegada. Embora Lit voasse perto da velocidade do som, a luz ainda era mais rápida. Que diabos? Um dos magos perdidos do reino conseguiu dizer antes que um ser feito de sombras, fogo e pura raiva o atacasse com uma lâmina gritante cujas pontas giravam como uma serra elétrica. A morte de Kila afetou Var tanto quanto Lit. Os sentimentos de Orion que ainda permaneciam dentro da lâmina entristeceram não menos que seu mestre. Assim como ele, Var só conhecia uma maneira de expressar sua fúria. Fazendo da morte dos inimigos de Lit a etapa final de uma longa jornada feita de agonia e desespero. Deus! Lit repetiu obsessivamente, embora o homem à sua frente não fosse o pai de Uriel. Tirendon Zavra era um homem de quase 40 anos, cerca de 1,80 metros, 5'11", de altura, cabelos loiros e olhos azuis gelados. Seu rosto estava coberto de sardas e cicatrizes que ele se recusou a curar, para nunca esquecer seu ódio pelo reino Grifon. Ele pertencia à geração de Balcor e foi o segundo mago perdido, também conhecido como o deus do assassinato. A perda de Zavra e Balcor, devido à sua política míope em relação às academias, levou o casal real anterior a abdicar do trono. Ao contrário dos magos normais, Zavra aprendeu como combinar diferentes feitiços de diferentes níveis, montando-os para alterar seus efeitos, poder e alcance. Foi assim que ele conseguiu atingir com tanta precisão um alvo a mais de 600 metros, 2.000 pés, de distância. Os feitiços não foram tão longe, e mesmo os poucos magos capazes de fazê-lo teriam seu ataque perdido a maior parte de seu poder. No caso de Zavra, em vez disso, 1 quilômetro o alcance a queima-roupa era o mesmo. Ele desenvolveu essa magia para matar seus inimigos a uma distância segura e ao mesmo tempo ter bastante tempo para escapar caso alguém notasse. Ou assim Zavra pensou até que Var mordeu profundamente o cajado adamante que ele usou para focar e amplificar sua magia. Boa tentativa, garoto, mas não o suficiente. Zavra empurrou Lit para trás com força desumana antes que a lâmina furiosa pudesse cortar Vail, seu cajado, em pedaços. O combate corpo a corpo ou a distância não fazem diferença. Você morrerá como todos os outros cães do reino. Na verdade, o mago perdido não era idiota e não tinha vontade de lutar. Seu ponto forte era atacar oponentes indefesos, fazendo-os experimentar o desespero que ele sentiu quando as pessoas que marcaram seu rosto e assassinaram sua família não sofreram nenhuma consequência por suas ações. Seu objetivo era incitar Lit ao frenesi e escapar o mais rápido possível. Valeron era conhecido por sua segurança rígida e cada segundo gasto em combate era um segundo a mais. Como diabos ele me encontrou daquela distância e como ele se moveu tão rápido? As matrizes de vedação de ar devem impedir que as pessoas voem e se deformem dentro da cidade. Zavra pensou. Ele não sabia que os 7 olhos de Lit não tinham nada de humano e que para uma fênix como uma Tiamat, a visão era como eles encontravam sua presa. Lit lançou um jato de chamas de origem enquanto também atacava a cabeça do mago perdido. A luz esmeralda da dominação envolveu Guerra, protegendo-a dos efeitos destrutivos de seu sopro ardente. Zavra mostrou o dedo médio, mas não como provocação. Ele simplesmente precisava ativar o poder de seu anel e conjurar uma explosão repentina de fogo ao seu redor. A explosão consumiu as chamas e produziu uma onda de choque que fez Lit voar, deixando aberto ao próximo ataque do mago. Vail emitiu um feixe de magia de gelo altamente focado que se moveu mais rápido que uma bala e se dividiu uniformemente em 7 fluxos menores direcionados aos olhos de Lit, transformando sua visão aprimorada em uma fraqueza. A magia única de Zavra permitiu que ele usasse um feitiço de nível 5 como estrutura para outro, tecendo o segundo feitiço em cima do primeiro. O resultado final poderia ir de um feitiço quadra-elementar para um feitiço ainda de 2 elementos que combinava as propriedades de vários feitiços completamente diferentes.
Foi assim que ele conseguiu manter a eficácia de longa distância e o poder concentrado da magia da terra com um calor intenso e os efeitos explosivos da magia do fogo que Zavra usou para matar Kila. Tais efeitos eram muito diferentes para que um único feitiço pudesse alcançá-los todos ao mesmo tempo, mas ao combinar dois ou mais deles, o arsenal de Zavra era quase ilimitado. O olho azul de Lith brilhou na noite, incapaz de anular a poderosa vontade infundida nos feitiços, mas Dominação ainda conseguiu dissipá-los consumindo tanta mana quanto Zavra consumiu para uni-los. O quê? O mago perdido não tinha ideia do que era dominação ou magia espiritual. Cada uma das habilidades impossíveis lhe teria deixado um mago inferior paralisado em estado de choque. Você é algum tipo de demônio saído de um conto de fadas? Zavra disse, quase adivinhando a verdade. Lith rugiu novamente quando Var colidiu com Vail, produzindo uma onda de choque que teria feito o teto do prédio onde o mago montou sua emboscada desmoronar, se não fosse pelas poderosas barreiras que protegiam a cidade. O cajado mais longo e pesado desviou a lâmina furiosa, embora Zavra a empunhasse com apenas uma mão, usando a outra para socar a garganta de Lith com a mesma força que lhe permitiu frustrar o tempo de ataque do Tiamat vez novamente. Tirendon Zavra desistiu de muitas coisas para se vingar, incluindo sua humanidade. Cansado de travar uma batalha solitária sem aliados nem refúgio, no momento em que a guerra contra os mortos-vivos invasores de Genera começou, ele se juntou às cortes dos mortos-vivos. Seu núcleo violeta brilhante atingiu rapidamente o equivalente ao núcleo sanguíneo e os mortos-vivos lhe deram muitos presentes. Presentes que se multiplicaram depois que o mago perdido aceitou se tornar um dos escolhidos da noite. O prisma de cristal que agora batia no peito de Zavra permitiu ao cavaleiro compartilhar suas habilidades como um feiticeiro de sangue, enquanto para ele dava imunidade à magia das trevas e as mesmas habilidades de seus companheiros escolhidos. Além de suas habilidades de linhagem, Zavra agora também tinha a força de um dragão, as habilidades regenerativas de um Goru e o grito agudo de um Banshee. Nenhum deles usou mana, tornando-os imunes às matrizes que protegiam Valeron. O punho esquerdo de Lith interceptou o direito do mago perdido, quebrando os ossos do morto-vivo e rasgando sua carne até o cotovelo. O quê? Zavra parecia um disco quebrado, mas não tinha outra maneira de expressar o quanto se sentia confuso e surpreso. Sua rotina de esquiva e contra-ataque teria funcionado em Lith, se ele não a tivesse visto usada com muito maior maestria por Jacren Farol da Luz. Comparado aos ataques cirúrgicos e aos séculos de experiência do dragão Esmeralda, o deus do assassinato parecia desajeitado e amador. Para piorar a situação, o corpo básico do feiticeiro de sangue era o de um humano, enquanto Lith era um Tiamat. Sob sua pele humana havia uma massa corporal de várias toneladas que junto com sua velocidade desumana dava a cada um de seus punhos a energia de um trem em alta velocidade. Capítulo 1476 Mago Perdido Parte 2 Foda-se. Zavra usou o poder do dragão escolhido para crescer em tamanho e fechar a lacuna de massa entre eles enquanto conjurava o equivalente morto-vivo do redemoinho da vida a partir de seu próprio núcleo sanguíneo. Lith não poderia usar seu tamanho total sem perder seu equipamento, mas não precisava dele. Normalmente, a aura de guarda total seria um problema, já que traía seu usuário e revelava a posição de seu lançador à distância. No entanto, para alguém que trabalhou muito para passar despercebido, foi o pior pesadelo. A aura azul juntamente com os rugidos de Lith era um farol na escuridão que revelava sua posição para qualquer um que não fosse cego, surdo e mudo. Meu bebê! Você matou meu bebê! A voz de Orion soou semelhante ao rosnado de uma fera ferida da armadura em forma de grifo enquanto ele colocava todo o seu peso no ataque de sua espada longa. Por favor, tanto minha armadura quanto Vaio cresceram comigo. O ataque de um meiro humano não pode ignorar Orion foi o primeiro e último erro que Zavra cometeu naquela noite. Sua avaliação da situação foi, em teoria, correta. A armadura da Fortaleza Real era feita de Davros, mas devido ao seu pequeno tamanho e ao redemoinho de sangue fortalecendo a armadura adamante de Zavra, o ataque de Orion nada mais foi do que uma picada de mosquito.
Infelizmente, cada armadura do Fortaleza Real não era feita apenas de Davros. Foi feito de toneladas de Davros altamente comprimido que deu ao seu usuário a mesma massa de uma besta imperador e a mobilidade de uma libélula graças à magia da gravidade imbuída no metal que funcionava de forma semelhante à magia de fusão. A armadura da Fortaleza Real não era apenas um artefato, era um artefato do Guardião. O ataque de Orion perfurou adamante carne, transformando o pulmão esquerdo de Zavra em carne picada. Se o mago perdido não tivesse afastado seu coração de sua posição original, a luta teria terminado. Lita explorou a onda de choque e a surpresa que o enorme ferimento criou para jogar Varben dentro do buraco, já em regeneração no peito do feiticeiro de sangue. A lâmina furiosa liberou todas as suas habilidades ao mesmo tempo, fazendo a carne apodrecer em seu rastro. Zavra gritou de dor quando a habilidade Espelho Mundial sequestrou sua mana e contrafluxo reverteu a regeneração em decadência. Ao mesmo tempo, Var cavou a carne como uma toupeira, em busca do coração do morto-vivo. Cães do reino. 2 contra 1 e lutando apenas com truques sujos. Vocês, covardes, não merecem seus poderes. O feiticeiro de sangue disse. Covardes. Orion rugiu com tanta força que ofuscou a voz do gigante. Você matou uma garotinha das sombras. Minha garotinha. Se eu sou um cachorro, então você é uma barata que teme a luz. Uma áurea violeta irrompeu do corpo de Orion quando ele ativou seu feitiço de nível 5, Guarda Total Ernas. Foi baseado no mesmo feitiço que Juria Ernas usou para ajudar Valeron na batalha, mas também foi aprimorado por seus descendentes que o tornaram mais forte a cada geração durante o último milênio. Na forma que Juria Ernas havia planejado originalmente, Guarda Total não só não tinha um alcance fixo, fazendo com que sua área de efeito dependesse do poder e habilidade do usuário, mas também lhe dava uma consciência espacial perfeita. Guarda Total permitiu ao seu lançador saber a posição exata de seus inimigos, de seus aliados, dos feitiços em andamento e piscar sem a necessidade de olhar. Dentro dos limites do feitiço, um Ernas tinha as mesmas habilidades de um mago dimensional raro e podia se mover onde quer que sua presença fosse necessária. A versão que Orion usou, em vez disso, cobriu o espaço ao seu redor por 20 metros, 66 pés, e permitiu-lhe imbuir os feitiços de Orion com as coordenadas dimensionais de tudo que Guarda Total percebeu. Guarda Total Ernas não apenas transformou todos os tipos de magia em feitiços que poderiam localizar até mesmo uma partícula de poeira sem qualquer foco do lado de Orion, mas também acumulou a força de vontade infundida, tornando-os muito mais difíceis de dominar. Infelizmente, Orion não conhecia a magia espiritual e não conseguia ignorar as matrizes que protegiam a capital, mas ele tinha a segunda melhor opção. A armadura da Fortaleza Real utilizava hologramas para projetar uma interface para seu usuário, listando todos os feitiços imbuídos na armadura, o número de vezes que poderiam ser usados e até mesmo quais não estavam disponíveis, devido à presença de matrizes. Orion controlava a interface com sua mente, lutando com a mesma habilidade de um indivíduo desperto de núcleo violeta que poderia lançar seus feitiços enquanto se movia. As únicas coisas que a armadura da Fortaleza Real não poderia fornecer a ele eram magia espiritual e técnicas de respiração. Orion e Lita atacaram ao mesmo tempo de lados opostos, forçando Zavra a se concentrar no pai enlutado, muito mais perigoso. Ele bloqueou a espada de Orion com seu cajado e usou o grito do Banshee para se livrar de Lit. O poder da linhagem morta-viva gerou uma poderosa onda de choque que teria estourado os tímpanos de Lit se não fosse pela armadura adamante dos Calivalker que o protegia. As vibrações do ataque fizeram Lit voar e reverberaram através de seus ossos, tornando difícil para ele controlar seu corpo. No entanto, isso não afetou sua mente. Ao contrário de Orion, Lit era um verdadeiro desperto. Eles solos lançaram seu feitiço espiritual gêmeo de nível 5, Rugido Primordial, que eles fizeram engenharia reversa depois de assistir Scarlet, o escorpião, usá-lo várias vezes. Um feitiço hexa-elemental ainda era demais para qualquer um deles usá-lo sozinho, mas agora eles estavam juntos.
Normalmente, Solos teria usado a maior parte de seu foco para estudar o oponente, seus equipamentos e seus feitiços. Ela também teria estudado seu aliado para compreender os segredos da força de Orion. Agora, porém, sua dor e tristeza combinavam com as de Lilith, reforçando-se mutuamente em um ciclo constante que os transformou em monstros sedentos de sangue. Eles mal se importaram em cobrir o rugido primordial com chamas para esconder sua natureza de magia espiritual. A mistura de frio e vibrações desacelerou os movimentos de Zavra enquanto os aspectos de gelo e terra do feitiço conjuraram espinhos que perfuraram seu corpo enquanto a escuridão o atacava de dentro para fora. O feiticeiro de sangue teve que invocar os poderes do prisma da noite para sobreviver, conjurando uma espessa camada de magia das trevas para salvar sua pele. No entanto, a visão da relíquia mágica apenas aumentou a raiva de Lilith, fazendo-o invocar os demônios das trevas. Ele mesmo não ligou para eles, mas usou VAR para fazer isso. Seu vínculo com a lâmina permitiu que Lilith inundasse continuamente com poder, fazendo os demônios explodirem da lâmina furiosa que ainda cavava a carne de Zavra em busca de seu coração. Os demônios se espalharam como uma doença, arranhando e mordendo seus inimigos, enquanto as habilidades de VAR mantinham as habilidades regenerativas que o mago perdido emprestado do Gol funcionavam. Ver o feitiço de Lilith encheu Orion de admiração e o tirou de seu frenesi. Como ele poderia conjurar um ataque tão poderoso apesar das matrizes bloquearem a maioria dos elementos? Ele pensou. Como ele pôde voar sem magia? Será que Lilith realmente atualizou sua armadura mais uma vez? Sua curiosidade científica durou menos de um segundo antes que a dor tomasse conta de sua mente mais uma vez. No entanto, desta vez a fúria de Orion foi fria. Continua no próximo vídeo.